convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso número 1. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, verso número 1. Aleluia. Estão me dando sinal, eu não estou entendendo. Oi? Os adolescentes, desculpa. Os adolescentes lá com o Rodrigo e com a Daiane. Glória a Deus. Até os 17 anos tem uma ministração lá para vocês. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Evangelho de João, capítulo 3, verso número 1. Como eu disse aos irmãos anteriormente, eu peguei alguns dias desse que eu não estava ativo aqui nos cultos, e eu separei algumas manhãs para orar e para jejuar. Fiz umas caminhadas assim de oração, de jejum, durante um período. Depois eu voltava, me alimentava e fui orando. Cidade que eu estava é sossegada, dá para orar assim na rua, você pode orar alto que não tem ninguém na cidade. Estava lá na casa da minha sogra, que ela tem uma casinha lá em Canané, eu estava lá com a Manu. Aí tem uma avenida assim, irmão, que você não vê ninguém. Se vê também, achariam que eu estava louco, né? Porque eu orei de verdade, irmão. Orei alto, ri no espírito, glorifiquei a Deus, orei em línguas, profetizei, orei pela sua vida em nome de Jesus. E nesse período, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração para que eu lesse o Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. E ali em 3 dias que eu estava ali, 3, 4 dias eu acho, eu li todo o Evangelho de João. E o Senhor colocou no meu coração para que eu ministrasse alguns domingos sobre o livro de João. E eu gostaria de te incentivar e te dar uma tarefa. Os irmãos aceitam tarefas e desafios? Nesse mês de agosto, até o último culto do mês, eu acho que é dia 27, se eu não estiver enganado, último domingo de agosto, até dia 27, você ler todo o livro de João. Amém? Quem aceita esse desafio? Tem 21 capítulos, hoje é dia 6. Então dá para você aí ler um capítulo por dia, dá certinho a conta. A partir de amanhã você vai ler um capítulo. No último culto de domingo, dia 27, você vai ter lido todo o Evangelho de João, e o Senhor vai falar com você. Amém? No começo da nossa vida cristã, nós éramos incentivados a ler o livro de João, e quando alguém se convertia e perguntava: qual livro da Bíblia eu devo ler? Como é que eu aprendo a Bíblia? Como é que eu devo começar a ler a Bíblia? Em Gênesis, como é que faz? Nós sempre ensinávamos e falávamos: o melhor livro para você começar a ler a Bíblia é o livro de João. Então leia, Deus vai falar com você em nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar sobre nascer de novo. Eu quero falar hoje sobre uma visita que Jesus recebeu de um homem chamado Nicodemos. Você já deve ter ouvido falar sobre ele, e esse episódio tem muitas revelações, tem muitas lições para a nossa vida. Diz assim o verso número 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Os irmãos estão acompanhando aí? Amém? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Vamos entender primeiramente quem é Nicodemos. Nicodemos, a Bíblia diz que ele é um fariseu, ele é um líder judeu e um mestre da lei. Os fariseus eram um grupo de judeus que tinham algumas características bem específicas. É importante que vocês saibam. Por exemplo, os fariseus, eles conheciam toda a lei do Antigo Testamento. Eles conheciam todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Eles procuravam observar criteriosamente, de forma muito detalhada, cada um dos mandamentos. Quando nós falamos de mandamentos, você lembra dos 10 mandamentos, mas se você estudou um pouco mais, você já sabe que não são 10, são 613 mandamentos. Os fariseus, não apenas eles observavam toda a lei, como eles faziam parte de demonstrar isso para as pessoas. Então diz a Bíblia que eles gostavam, Jesus falou sobre isso, eles gostavam de orar em praças, levantando as mãos e orando bem alto, para que todas as pessoas ficassem impressionadas com a sua oração. Mas eles não faziam isso para buscar a Deus, eles faziam isso para mostrar as suas obras para os outros. Os fariseus também, eles gostavam de contar para todas as pessoas os seus feitos, as suas esmolas, as suas ofertas, os seus jejuns, etc e etc. Não há problema em você orar, jejuar, buscar a Deus, porém eles faziam tudo isso de uma forma vazia, eles faziam tudo isso de uma forma orgulhosa, eles não tinham aquilo que Jesus esperava que eles tivessem: piedade, misericórdia e amor. Por isso, quando você ler os evangelhos, você vai descobrir que o maior problema de Jesus não foi com os pecadores. O maior problema de Jesus também não foi com o diabo. O maior problema de Jesus foi com os fariseus, os religiosos. Até aqui tudo bem, irmãos? Nicodemos era um deles. Mas não só um religioso, escute, Nicodemos era um líder dos religiosos. Alguns teólogos dizem que ele era o principal líder dos fariseus. Era o homem mais importante desta seita. E ele então resolve, ele ouve falar o que Jesus está fazendo, ele ouve falar dos milagres, ele ouve falar das curas, ele ouve falar que Jesus expulsa demônios das pessoas, e aquelas pessoas oprimidas, endemoniadas, cativas por Satanás, aquelas pessoas desenganadas pelos médicos, essas pessoas, elas começam a ser libertas, curadas, elas começam a receber uma vida nova. E Jesus então vai de noite procurar Nicodemos. Por que Jesus vai de noite? O que você acha? Nicodemos, né? Por que Nicodemos vai de noite visitar a Jesus? Provavelmente por causa de vergonha. Provavelmente por causa da reputação dele. Temor dos outros judeus. Porque Jesus era um homem comum. Jesus não saiu do meio da religião. Jesus não saiu do centro da religião, porque Jesus vem de um lugar, querido, chamado Galileia, e o centro da religião está num lugar chamado Judeia, onde está Jerusalém, tudo acontece em Jerusalém. Jesus não sai de lá, Jesus vem de uma vila, de um lugar pequeno, de um lugar de homens simples, de um lugar de homens pescadores. Nicodemos, ele até afirma: olha, eu sei que você é um mestre vindo da parte de Deus, e que Deus está com você. Mas Jesus, escute, e aqui nós começamos a entrar na mensagem desta noite. Jesus faz uma declaração importante para Nicodemos, sabe qual é? Você ainda não entrou no reino de Deus. Escute, Nicodemos seguia a religião,
Nicodemos estava em todos os cultos da sinagoga. Nicodemos entregava ofertas. Nicodemos orava, adorava e ofertava. Mas Jesus disse para ele: você ainda não entrou no reino de Deus. Isso cabe a nós uma reflexão, queridos. Porque o fato de nós estarmos nos cultos, o fato de nós trazermos os nossos filhos à igreja, a igreja infantil, a sala de adolescentes, o fato de nós frequentarmos uma célula, não significa que nós já estamos no reino de Deus. Há uma porta de entrada para o reino de Deus. O fato de você ter nascido em uma família cristã, o fato de você ter nascido e seus pais já eram evangélicos, já eram cristãos, não significa que você entrou no reino de Deus. Nicodemos, ele falou, ou melhor, ele ouviu Jesus dizer: qual é a porta de entrada para o reino de Deus? E essa porta está no verso número 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Verso 3, em verdade, Jesus dizendo, verso 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é o novo nascimento? Pastor, eu já sei, eu já aprendi, eu já estudei, eu já nasci de novo. Que bom, você pode instruir a outros, você pode pregar a outros, mas pode ser que nós tenhamos alguém nos ouvindo, seja aqui ou pelo YouTube, que ainda não tenha nascido de novo. Pode ser que você esteja até alguns meses aqui à igreja, vindo aqui, e você ainda não nasceu de novo. Ou pode ser você que é um líder de célula, tenha pessoas lá na sua célula que estão algumas semanas lá, ou até alguns meses, e elas ainda não nasceram de novo. Então nós precisamos falar do novo nascimento, porque ele é a porta de entrada para o reino de Deus. O que não é o novo nascimento? Primeiro, o novo nascimento não é uma melhora de vida. O novo nascimento não é uma reforma na vida de alguém. Isto não é o novo nascimento. Algumas pessoas, elas pensam que a vida com Cristo é apenas melhorar algumas coisas. Então antes eu fazia tal coisa, agora eu não faço mais. Antes eu ia em tal lugar, agora eu não vou mais. Não, isso não é o novo nascimento. Eu me converti, eu era um católico, ou a minha família a vida toda era espírita, ou eu frequentava tal religião, mas agora eu vim para a igreja evangélica, agora eu estou aqui. Isso não é o novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, é uma experiência, e ele é a porta de entrada para o reino de Deus. Glória a Deus. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus é um reino eterno. Nós não vemos o reino de Deus. Nós não conseguimos localizar onde está o reino de Deus, cadê o reino de Deus? Mas ele é uma verdade, o reino de Deus existe, e ele é povoado por todos aqueles homens e mulheres que nasceram de novo em Cristo Jesus. Homens e mulheres que nasceram de novo em Cristo Jesus, eles fazem parte de quê? Do reino de Deus. Nicodemos era alguém muito sábio, Nicodemos era alguém muito inteligente, mas ele não foi capaz de entender a experiência espiritual que Jesus estava falando com ele. Porque quando Jesus disse, é necessário você nascer de novo, o que Nicodemos respondeu? Como sendo eu velho, posso voltar ao ventre da minha? Jesus falou de coisas espirituais, e Nicodemos respondeu a respeito de coisas o quê? Naturais. Eu vou dizer novamente. Jesus falou de coisas espirituais, e Nicodemos falou de coisas naturais. Você já passou por isso? Você quer conversar com alguém de coisas espirituais, mas a pessoa não entende, e tudo que você fala, ela entende do ponto de vista natural, porque provavelmente ela ainda não nasceu de novo. As pessoas naturais, elas não conseguem entender as coisas
espirituais. Nós só conseguimos entender o reino de Deus com os olhos do Espírito. E a entrada no reino do Espírito, ela se dá com uma primeira experiência. Que experiência é essa? O novo nascimento. Diga: novo nascimento. Versículo número 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é? O que é nascer da carne? É o seu primeiro nascimento. É o nascimento natural. É quando você veio a este mundo. Ele é o primeiro nascimento. Nós chamamos de nascimento da carne. A Bíblia chama de nascimento da carne quando o seu pai e a sua mãe se uniram através de um ato sexual. A semente do seu pai foi inseminada na sua mãe, e o que aconteceu foi o seu nascimento. Amém? Mas agora um segundo nascimento, há um nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual é o nascimento que torna você um filho de Deus, torna você uma filha de Deus. Quando acontece esse novo nascimento? No dia em que você tem um encontro com Jesus Cristo, num dia em que você reconhece que é pecador, em um dia em que você confessa a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Único, não é um dos salvadores. É o dia que você diz: não são as minhas obras, não é o santo tal, a santa tal, não é a religião tal, não é a religião tal. Eu estou perdido por causa dos meus pecados, eu preciso que alguém me salve. E você reconhece que a pessoa que pode salvar você é o Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Diz a Bíblia em Romanos 10, que se você crer com o coração e você confessar com a boca, você é o quê? Salvo. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Diga amém. Irmãos, eu tenho um encargo no meu coração, porque na igreja tem que ter pessoas nascidas de novo. Amém? E por isso eu estou pregando. Pode ser que essa palavra você já tenha ouvido, pode ser até que você diga: ah, mas pastor, isso é uma palavra evangelística, isso é uma palavra para quem não é crente. Não, isso é uma palavra para todos nós, porque a igreja não pode ser um ajuntamento de pessoas que não são salvas. Entende? A igreja de Cristo, ela é a reunião dos salvos, ela é a reunião de homens e mulheres que nasceram de novo. O novo nascimento é uma experiência única, é uma experiência marcante. Você deve lembrar do dia que você nasceu de novo. Eu lembro desse dia. Eu lembro, embora uma criança, eu lembro de ser conduzido, fui com a minha mãe ao culto, ouvi um pastor pregando, não lembro da pregação, mas eu lembro ali no momento em que o pastor, em pé, numa igreja muito pequenininha, em pé numa plataforma, um senhor, ele disse assim: se alguém hoje quer entregar sua vida a Cristo, perdoar, ter o perdão dos seus pecados, nascer de novo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. E minha mãe foi e eu fui também. E quando eu cheguei ali na frente, diante do pastor, acho que só era eu e ela, era uma igreja, devia ter umas 40 pessoas, não mais do que isso. Eu lembro que ali eu comecei a chorar. Eu não sabia por que eu estava chorando, porque é uma criança. Eu não sabia porque eu chorava compulsivamente. Mas depois eu vim entender, ali eu estava nascendo de novo. E todo aquele que nasce nesse mundo, ele nasce chorando. E quem nasce no reino do Espírito, nasce chorando também. Aleluia! Talvez a sua experiência, se você não chorou, não significa que não nasceu de novo. Mas a experiência de muitas pessoas é essa, que elas têm lágrimas nos olhos.
quando elas nascem de novo. Elas choram porque elas são compungidas pelo Senhor, elas são compungidas pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o primeiro nascimento é o nascimento da carne, mas o segundo nascimento é o nascimento do Espírito. Você deveria comemorar o seu aniversário 2 vezes. Ontem eu comemorei 47 anos para a glória de Deus. Agora, eu deveria comemorar também o dia que eu nasci de novo em Cristo Jesus. Eu lembro do mês que eu batizei, que foi o mês de dezembro, mas eu não lembro o dia que eu nasci de novo. Mas se eu lembrasse, eu ia comemorar todo ano. Sabe por quê? Porque é o dia que nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Nascemos da carne, mas agora nascemos do Espírito. Para nascer da carne, a semente do pai foi depositada na mãe. Para nascer do Espírito, a semente de Deus foi depositada no nosso coração. E essa semente que é vida, essa semente que é viva, ela nos regenerou, ela nos transformou e ela nos deu a vida eterna. Aleluia! Isso, irmãos, não depende das obras humanas, não depende da religião, é obra da graça de Deus. Jesus tentou explicar isso a Nicodemos, versículo 13, por favor. Versículo 13. Ora, João 3,13, o mesmo capítulo. Eu vou ler aqui. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Então Jesus desceu do céu, amém? Mas ele subiu ao céu novamente, ele está lá no céu agora. Nós temos a promessa que um dia ele virá nos buscar. Agora veja o 14, e do modo porque Moisés, você precisa conhecer um pouquinho o Antigo Testamento para entender isso. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, só para você entender, o povo estava no deserto e houve uma praga por causa da rebeldia e da murmuração deles. E qual foi a praga? A praga foi chamada de serpentes abrasadoras. Então uma série de serpentes começou a aparecer e picava os homens que haviam se rebelado contra Deus. E muita gente começou a morrer, eu não lembro agora quantas pessoas morreram. Para cessar aquela praga, Deus deu uma direção para Moisés. Deus falou: pegue uma haste de bronze e coloque lá na haste de bronze uma serpente, e quem olhar para essa imagem, quem olhar para essa, será curado, será salvo desta praga. E Jesus agora está dizendo que aquela haste de bronze que foi levantada lá no deserto, há muitos anos atrás, representava a cruz de Cristo, e quem olhasse para a cruz de Cristo seria salvo, seria perdoado dos seus pecados, receberia a vida eterna. Então veja, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Agora veja, irmãos, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna, nós temos uma eternidade garantida. Aconteça o que acontecer nesse mundo, eu e você temos a vida eterna. Então nós precisamos sair da vida natural e entrarmos na vida espiritual. Aí você nasce de novo, a sua natureza, escute, é transformada de pecador para justo, de criatura para filho de Deus, de uma pessoa que andava na carne para agora uma pessoa que se tornou habitação do Espírito Santo. O novo nascimento, escute, ele não apenas ele proporcionou você a vida eterna, como também ele permitiu que você agora se tornasse habitação do Espírito Santo. Habitação do Espírito Santo. Escute, uma pessoa, isso é importante você entender, eu vou dar uma chave agora para você entender muitas coisas na sua vida e talvez na vida das pessoas que rodeiam você.
Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue entender as coisas espirituais. Entende? Ela não consegue entender. Diz a Bíblia que a pessoa que não nasceu de novo, as coisas espirituais lhe são o quê? Loucura. Sabia disso? Para o homem natural, as coisas espirituais são o quê? Loucura. Então, por exemplo, a pessoa que não nasceu de novo, ela não entende a importância da santidade. O que é, pastor, a santidade? É separar-se de tudo aquilo que você sabe que é pecaminoso. Então aquilo que você sabe que é pecado, e que a Bíblia diz que nós não devemos praticar, você como uma pessoa espiritual, você se afasta. Seja através de pensamento, seja através de ação, seja através de palavra. Você sabe, isso não é para mim. A pessoa espiritual ela entende, mas a pessoa não espiritual, ela não consegue entender. Por isso que muitas pessoas, elas questionam: mas por que eu, para servir a Jesus, para andar com Jesus, eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo, eu não posso mais viver falando isso, eu não posso mais viver praticando isso? Por quê? Porque é aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, irmãos, tem uma coisa que acho que eu já não falo um bom tempo aqui, mas é bom a gente falar. O sexo, segundo a Bíblia, ele é para o casamento. Amém? Então, se você vive com uma pessoa e tem uma vida sexual com essa pessoa, você precisa tomar uma decisão. Qual é? Ou você casa ou você separa. Amém? Agora, vai falar no mundo que sexo só no casamento, vão te apedrejar. Vão dizer: você é retrógrado, você é careta, você é louco, você está fora da realidade. Amém? É o que a Bíblia diz. Entende? Então, para as pessoas naturais, isso é loucura. Por exemplo, as pessoas naturais, elas não conseguem entender sobre a nossa entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, se você diz a alguém, ou se a pessoa perguntar: você vai na igreja, mas você dá dízimo? Você sabe o que você vai ouvir a respeito disso. As pessoas naturais, elas não conseguem entender sobre o perdão. Alguém ofende você, alguém faz mal para você, alguém, prejudica você, e a Bíblia diz: olha, se você sabe que você não está bem com alguém, antes de você vir no altar, trazer sua oferta, vai lá e se retrata, vai lá e conversa, vai lá e se acerta com essa pessoa. A pessoa natural entende isso, irmãos? Não. Quem entende isso? As pessoas que nasceram de novo. Entende? Se você não teve a experiência do novo nascimento ainda, você que está aqui ouvindo, ou que vai ouvir essa mensagem, escute: se você não teve a experiência ainda do novo nascimento, isso é importante, isso é fundamental, isso é a porta de entrada para começar no reino de Deus. Ninguém começa no reino de Deus sem ter passado pelo novo nascimento. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus para as pessoas, para que elas tenham a experiência de nascer de novo. Então, às vezes, uma pessoa, ela até vem no encontro com Deus, ela vai no evento da célula, e ela se sente bem, e ela gosta da comunhão, ela gosta da comida, ela gosta das orações, as emoções dela são tocadas, mas aí, você apresenta para ela a caminhada cristã. Qual é a caminhada cristã? Olha, agora você converteu, se é que converteu, agora você tem que batizar. Não, batismo eu não quero, batismo não é hora, batismo não é agora, mais para frente. Aí você fala: olha, agora você precisa congregar, você vai precisar mudar sua agenda. Sua agenda antes domingo era uma, agora você vai ter que se adaptar, porque a igreja de Jesus Cristo, ela se reúne aos domingos para adorar Deus, para cultuar o Senhor. Se a pessoa não nasceu de novo, ela não entende isso, e tudo isso torna-se para ela uma regra. Tudo isso torna-se para ela uma lei. Agora, irmãos, a pessoa que já nasceu da água e já nasceu do Espírito, ela tem fome de Deus, ela tem sede de Deus. Ela conta os dias da semana para chegar domingo.
Ela conta os dias da semana para ter o seu tempo de comunhão com Deus. Aleluia! Ela tem fome de Deus, ela quer ler a palavra, porque ela não é mais uma pessoa agora apenas natural, da carne, do trabalho, do físico. Ela agora uma pessoa espiritual. O espírito dela está conectado com o Espírito Santo, e ela quer Deus na vida dela. Essa, irmãos, é a vida no Espírito. Aleluia. João 3, verso 8. Olha só o que diz João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem já nasceu de novo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Escute, a vida cristã, ela não termina com o novo nascimento, ela começa com o novo nascimento. Amém? Jesus, ele começa então para contar para Nicodemos como é que é essa vida no Espírito. Primeiro Jesus falou: olha, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu, achou que tinha que morrer, viver de novo, reencarnar, nada disso, nada disso. Aí Jesus então, ele começa a contar para Nicodemos como é que vai ser essa vida agora. Você que nasceu de novo, como é a vida de alguém que nasceu de novo? Escute, como é que é? Você tem que ter essa revelação. Eu estou aqui para te ensinar isso, para que você ande nessa revelação. Diga amém. Antes de nascer de novo, eu e você éramos guiados, dirigidos pelas nossas emoções. Essa é a vida da pessoa que não nasceu de novo. Como é que é ser guiado pela emoção? O humor é alterado de acordo com as circunstâncias. A vida guiada pelas emoções, escute, é uma vida baseada no que eu gosto ou não gosto, no que eu sinto ou no que eu não sinto. Quantas vezes nós não estamos com vontade de orar? Quantas vezes nós não estamos com vontade de vir ao culto? Mas se você é uma pessoa espiritual, você ora sem vontade ou com vontade. Quantas vezes você não quer cantar, você não quer adorar a Deus? Porque a pressão, a tristeza, o abatimento, a luta é tão grande, a crise é tão grande, que você até chega no culto, mas não sai a música, porque a sua cabeça está pilhada, está cheia de coisas. Mas a pessoa, escute, a pessoa espiritual, ela vai levantar a sua voz e ela vai adorar a Deus, apesar das circunstâncias. Então, essa pessoa espiritual, ela saiu da vida dirigida pelas vontades, pelas emoções, pelos desejos, pelos prazeres. A pessoa natural, ela vive fazendo o que ela quer, seguindo ela mesma. Mas quando você nasce de novo, há um convite. Qual é o convite? Nós acabamos de ler. Agora você vai ter que seguir o vento do Espírito Santo. Agora você não vai mais seguir a você, você vai seguir quem está diante de você. Agora você não vai seguir mais suas emoções, agora você não vai andar mais pela sua vontade, agora você não vai mais buscar apenas os seus prazeres, agora você vai buscar a vontade de Deus, você vai andar na palavra de Deus. Agora o seu alvo é: eu quero viver no Espírito. Jesus, ele usa a palavra vento para se referir a essa nova vida, irmãos. No original, a palavra vento é a palavra pneuma, que significa Espírito Santo.
Então nós poderíamos trocar ali a palavra vento e colocar o Espírito Santo sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aleluia. Ao usar a palavra vento, Jesus não estava dizendo para Nicodemos que o Espírito Santo é um vento, mas ele estava mostrando um símbolo e relatando como o Espírito Santo opera. Como o Espírito Santo opera. Irmão, se você vai fazer algum esporte que precisa de vento, velejar, qualquer esporte, que o vento precisa estar a favor, qualquer pessoa já sabe que ela precisa saber a direção do vento para segui-la. Se você for contra o vento, você não vai chegar ao seu destino. Escute, se você for contra o vento, você não vai chegar ao seu alvo. Se você for contra o vento, você não vai chegar no futuro que Deus planejou a você. Quem pode dizer amém? Então qual é agora a nossa vida? A nossa vida agora é seguir o Espírito Santo. A nossa vida agora é seguir o vento. A nossa vida não é seguir uma regra. A nossa vida não é seguir uma religião. A nossa vida não é seguir o que alguém está dizendo. A nossa vida agora é seguir o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é como um vento. Nós não vemos, nós não tocamos, nós não sabemos para onde ele está indo, mas nós podemos senti-lo porque ele habita em nós. Nós podemos ter a testificação dele no nosso coração, amém? Nós podemos compreender. O vento é dinâmico. O Espírito Santo, ele vai dando dinamismo na nossa vida, definindo para onde caminharmos, o que seguimos, o que fazemos. Porém, só é possível, irmãos, ser guiado pelo Espírito quem nasceu de novo. Em Isaías 30, 21, eu já estou encerrando, Isaías 30, 21, olha só o que diz: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha que coisa maravilhosa. Nós teremos alguém. Esse texto, ele fala da velha aliança, em que o Espírito Santo falava de fora para dentro. Mas Jesus disse que hoje é diferente. Hoje o Espírito Santo fala dentro de nós. E o Espírito Santo, ouça, o Espírito Santo, ele vai apontar o caminho para você. Vai ter uma voz que vai dizer para você qual é o caminho. Vai ter uma voz que vai dizer: aqui é o certo, aqui é o errado, faça que vai prosperar, não faça que vai prosperar, vá por aqui, não vá por ali. O Espírito Santo vai falar a respeito dos seus negócios, a respeito da sua família, a respeito da sua empresa, da sua liderança, da sua célula. O Espírito Santo quer falar conosco, ele quer nos dar estratégias para nós termos uma vida próspera, uma vida abençoada. Agora, para isso, você precisa ser uma pessoa que nasceu de novo. Por quê, irmãos? Uma pessoa que não nasceu de novo, ela é uma pessoa rígida. E o vento, ele quebra, ele destrói, ele despedaça tudo aquilo que é rígido. Amém? Tudo aquilo que é carregado de rigidez, que não tem condições, não tem estrutura, não tem flexibilidade, é derrubado pelo vento. O Espírito Santo, ele é como um vento impetuoso. O Espírito Santo é como um vento poderoso. Se você for uma pessoa flexível, se você for uma pessoa que tem ouvidos espirituais abertos, se você for uma pessoa que tem olhos espirituais abertos, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai guiar você. Irmãos, há muitas pessoas aqui que precisam de uma direção de Deus.
uma direção para a sua carreira, uma direção profissional, uma direção de como prosperar em todas as áreas da sua vida, não digo apenas dinheiro. Há muitas pessoas que estão querendo uma mudança de vida, uma transformação de vida. Há muitas pessoas que estão olhando para o seu futuro e dizendo: meu Deus, isso precisa mudar, isso não pode ser assim. Escute, o seu futuro depende de você seguir a voz de Deus. O seu futuro depende de você seguir a direção do Espírito Santo. João 16:13. Quando vier porém, João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Guiará quem? Guiará quem já nasceu de novo. Quem já nasceu de novo vai ser guiado pela verdade. E diz que o Espírito não falará dele, mas falará de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso, uma pessoa espiritual nada surpreende. Nós não deveríamos ser surpreendidos por nenhuma notícia. Nós não deveríamos ser surpreendidos por nenhuma crise. Nós não deveríamos ser surpreendidos por nenhuma circunstância. Tem pessoas que, quase morri o que eu descobri, quase morri o que aconteceu, olha o país, olha isso, olha aquilo. Não é nada disso, deveria nos surpreender, porque quando você vive em intimidade com Deus, você já tem dentro de você uma testificação do que vai acontecer, e você tem paz, porque você sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Diz aí o texto que o Espírito é o Espírito da verdade. Agora veja, Ele nos guiará a toda verdade. Eu quero que você compreenda. Você teve a experiência do novo nascimento, ok, qual é o próximo passo? Agora você tem que ter uma vida espiritual. Se não houver uma vida espiritual, irmãos, a igreja só vai ser uma religião, só um culto de domingo, e durante a semana nós vamos ter os mesmos problemas, as mesmas demandas, as mesmas crises, as mesmas dificuldades, os mesmos erros. Mas se nós tivermos uma vida espiritual, nós vamos seguir a verdade que Deus colocou dentro do nosso espírito, amém, queridos? A verdade que testifica dentro de nós. Então nós não precisamos viver enganados. Mas o que é a verdade? João 14:6, não vamos colocar ali porque o tempo já está estourando, eu só vou citar. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Diga: a verdade é a palavra de Deus. Diga para quem está ao seu lado: a verdade é a palavra de Deus. Aleluia. Diga: a verdade é a palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas querem dizer que não existe uma verdade única e uma verdade absoluta. Escute, nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem assim: essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem assim: não, mas a religião, a igreja, ela tem que receber todos, tem que acolher a todos, tem que concordar, tem que aceitar as pessoas. É verdade ou não é verdade? A igreja aceita, a igreja ama, a igreja acolhe, mas a igreja tem um compromisso em pregar a verdade da palavra de Deus. O que está escrito é verdade, e nós precisamos seguir, querido. O que está escrito que é verdade, nós precisamos seguir. Maior mentira que possa existir é que existe várias verdades. E esse tempo que nós vivemos, às vezes você vai com a Bíblia, você vai com a Bíblia, empresta a Bíblia aqui, você vai com a Bíblia, e você mostra para a pessoa a Bíblia, e mostra para ela que é a palavra de Deus, que é a verdade. E se a pessoa nasceu de novo, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, ela vai dizer: a Bíblia diz, eu vou obedecer. Agora, se uma pessoa não nasceu de novo,
ela não vai se submeter à palavra de Deus. Ela não vai, ela não conseguirá se submeter à palavra de Deus. Ela nem, depois de algum tempo, ela nem conseguirá ficar entre os crentes. Por quê? Porque estar entre os crentes que nasceram de novo será estranho para ela, porque a sua natureza é diferente. A sua natureza não é a mesma natureza. Quem crê em Jesus tem a natureza do Pai, tem a natureza do céu, tem a natureza celestial, e por isso ele deseja Deus, ele deseja congregar, ele deseja servir a Deus, ele deseja fazer a obra do Senhor. Agora, quem não nasceu de novo não quer essas coisas. Às vezes o máximo que a pessoa quer é uma bênção. Eu quero uma bênção, eu quero resolver o meu problema, eu quero que alguém ore, eu quero que alguém profetize aqui, resolva o meu problema. Sim, amém, vamos orar, profetizar, mas não será o suficiente. Em João 14, 26, eu termino com esse versículo, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, o vento que Jesus falou para Nicodemos, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. A palavra diz que o Espírito Santo irá nos lembrar de tudo que Ele, o Pai, nos disse. Escute, a Bíblia está dizendo que quando você estiver em apuros, em lutas, quando você precisar de uma direção, quando você quiser saber qual passo tomar em relação ao seu futuro, se você vai, se você não vai, se você compra, se você não vende, se você fala, se você não fala, o Espírito Santo ele vai te orientar em relação a tudo isso, amém? Mas como ele vai te orientar? Pela palavra. Você pode dizer amém? E aí nós temos aqui uma bênção e um problema. Eu vou contar a bênção e o problema. A bênção é que o Espírito Santo vai dirigir você em todas as coisas. Mas qual é o problema? É que ele vai falar com você por meio da palavra. Se você não conhece a palavra, o Espírito Santo não fala com você. Se você não conhece a palavra, o Espírito Santo não tem como te guiar. Entende? Ah, pastor, mas eu não leio a Bíblia, o Espírito Santo fala comigo. Eu acredito. Eu estou dizendo que o falar do Espírito Santo, ele é limitado àquilo que você conhece da palavra de Deus. Então, é a palavra que vai ser o nosso guia na boca do Espírito Santo. E quando você conhece a palavra, lê a palavra, estuda a palavra, confessa a palavra, sabe o que acontece, irmão? O seu futuro começa a ser um futuro de sucesso, de paz e de prosperidade. Quando você anda na palavra, o Espírito Santo ele começa a usar essa palavra para guiar você ao futuro que Deus tem planejado para você. Que Deus já viu o seu futuro, Deus já viu um futuro de prosperidade, Deus já viu um futuro de paz, Deus já viu um futuro de saúde, Deus já viu um futuro de alegria. O seu futuro está lá, está preparado, mas você não está nesse lugar. O Espírito Santo quer te levar até lá. Como o Espírito Santo vai te levar? Por meio da palavra. Por meio da palavra. O problema hoje dos crentes é que eles não conhecem as Escrituras e eles não querem conhecer. O problema de muitos crentes é que eles não querem ler a Bíblia e eles não querem ler. Não querem ler, não querem estudar a palavra de Deus. E por isso eles vivem perdidos. Eram para andar como vencedores, mas ficam dando voltas no deserto. Dando voltas no deserto. Irmão, olhe para as circunstâncias da sua vida. Se uma circunstância na sua vida já se repete há 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso não é propósito de Deus para você, amém? Porque as lutas, as adversidades, os desertos na vida do crente, eles são transitórios. As dificuldades, elas são transitórias. Elas servem apenas para nos testar, para nos aprimorar, para nos capacitar. Mas Deus apenas nos conduz a este lugar para depois nos promover, nos abençoar, nos levantar, nos erguer, mas Ele faz isso por meio da palavra. Aleluia. E nós temos um compromisso como igreja.
Agora eu preciso fazer uma propaganda, porque nós temos um compromisso como igreja em ensinar a palavra de Deus para você, em pregar a palavra de Deus. Pregar, abrir aqui a Bíblia e mostrar os textos bíblicos, e mostrar a palavra de Deus. Ninguém vai subir aqui, pelo menos aqui da igreja, e eu sei que os irmãos, quando eu não estou aqui, ou quando outra pessoa prega, eles têm esse critério. Ninguém vai subir aqui para falar da sua vida, ninguém vai subir aqui para contar piada, ninguém vai subir aqui para dar autoajuda. Nós vamos subir aqui para profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida, para que você ande nessa palavra, amém? E sabendo disso, irmãos, e como uma igreja que ama a palavra e que quer andar na palavra, nós estamos com inscrições abertas para o nosso curso de maturidade no Espírito. Eu vou terminar a pregação, mas eu quero falar sobre isso, porque agora no dia 16 de agosto, depois de 2 anos, quase 3 anos, sem nenhuma escola aqui na igreja, por causa de pandemia e etc., nós estamos começando uma turma de um curso chamado Curso de Maturidade no Espírito. É o curso básico, é a porta de entrada para você entender as coisas do Espírito, para você conhecer a palavra de Deus. Esse curso vai começar em agosto, vai terminar em dezembro. São apenas 4 meses, eu acho que nem isso. Uma vez por semana, às quartas-feiras, você vai vir aqui, e pessoas de Deus que conhecem a palavra, que estudam a palavra, vão ministrar a palavra de Deus para você. E essa palavra vai entrar no seu coração, vai entrar na sua mente, e ela vai ser a base para que o Espírito Santo te conduza ao futuro que Deus determinou para você. Então venha estudar a palavra de Deus, venha crescer na graça, venha crescer no conhecimento da palavra do Senhor, amém? Então você que é novo na igreja, você que é um novo convertido, venha estudar conosco. Você que de repente já tem aí muitos anos que você não fez o curso, ou fez o curso, pelo menos 3, 4 anos, faça novamente, porque nós atualizamos, temos novos conteúdos, o curso tem apostila, uma vez por semana. Venha estudar a palavra de Deus, você vai crescer, amém? Vai aumentar. Procure a secretaria da igreja, mande um WhatsApp para nós, e nós vamos dar informações. Precisamos que você garanta a sua vaga, porque até o final dessa semana nós estaremos fechando a turma, adquirindo as apostilas. Depois não há mais condições de ninguém entrar. Invista, escute, irmão, você que é pai, seus filhos são jovens e adolescentes, matricule o seu filho para vir estudar. Ah, mas ele não quer, faça matrícula em fé, amém? Você que é líder de célula, incentive o pessoal da sua célula, mobilize as pessoas, faça a matrícula das pessoas novas, para que elas venham estudar a palavra, crescer em graça, crescer em conhecimento. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta. Fique de pé. As pessoas que nasceram de novo, escute, têm fome e sede